Meu nome é Capitã Linda Morse, 33 anos. Depois de sobreviver a 2 missões no Afeganistão, nunca imaginei que quase morreria no assoalho de carvalho que meu pai havia feito à mão. O atacante não era um inimigo estrangeiro. Era meu irmão Damian tentando me matar por causa da escritura da nossa casa de infância. Papai tinha partido havia apenas 3 meses quando Damian apareceu com a esposa e aqueles papéis. Ainda consigo sentir minhas costelas estalando sob seu peso. A mancha quente de sangue se acumulando sob minha cabeça. Mas o som que me assombrará para sempre não foi a dor. Era a voz da minha cunhada Sarafina, fria e clara, vinda da porta. Termine, Damian. Simplesmente acabe com ela de uma vez por todas. Antes de compartilhar o que aconteceu naquele dia e como tudo mudou, diga-me de onde você está ouvindo e clique em curtir se você sabe que, quando há dinheiro envolvido, às vezes sangue não significa nada. A casa na Washington Avenue ainda estava impregnada do perfume dos lírios do funeral. 3 dias se passaram desde que enterramos meu pai, mas o doce cheiro do velório ainda estava nas cortinas e nos móveis, um lembrete constante do que e de quem havia partido. Sentei-me na sala de estar, com as mãos segurando uma caneca de café que já estava fria há muito tempo. Lá fora, o outono de Ohio estava em plena exibição, deixando cair suas folhas flamejantes em um suave redemoinho. Era um tipo de tristeza silenciosa. Os vizinhos vinham e iam em um fluxo constante e compassivo, com os braços carregados de recipientes tupperware cheios das reconfortantes caçarolas do centro-oeste. Macarrão de atum, feijão verde, ziti assado. Eles murmuravam suas condolências, davam tapinhas em meu ombro e deixavam outro pedaço de seus corações no balcão da cozinha. Fiquei grato pela gentileza deles, pelo senso compartilhado de comunidade que definia nossa pequena cidade. Mas quando eles saíram, o silêncio que a ausência do pai havia causado na casa retornou, mais pesado e profundo do que antes. Era um silêncio que nenhuma quantidade de comida ou condolências poderia preencher. Ouvi passos na escada. Eram Damian e sua esposa, Sarafina, descendo do quarto de hóspedes que haviam reivindicado. Sarafina já estava ao telefone, sua voz aguda cortando o silêncio da casa. Não me importo com as flutuações do mercado, ela respondeu ao telefone. Basta vender as ações e liquidar toda a posição. Ela chamou minha atenção quando chegou ao último degrau. Não havia nenhum lampejo de simpatia em seu olhar. Nenhuma tristeza compartilhada pelo homem cujo funeral ela tinha acabado de comparecer em um vestido preto de grife que provavelmente custou mais que o sofá do meu pai. Havia apenas impaciência, uma energia inquieta que parecia totalmente deslocada em uma casa de luto. Damian, por outro lado, havia transformado seu rosto em uma máscara de preocupação fraternal. Ele sentou-se na poltrona surrada do papai, na minha frente, inclinado para a frente com os cotovelos apoiados nos joelhos. Linda, eu sei que este é um momento difícil, ele começou, sua voz um murmúrio baixo e ensaiado. Mas precisamos ser práticos. Nesta casa. É muita coisa para você lidar sozinho. Antes que eu pudesse responder, Sarafina interrompeu, sua voz desprovida de qualquer pretensão. O que ele quer dizer é que é um ativo morto. Uma pilha de dinheiro parada aqui, amarrada em tijolos de madeira. Olhei para ela e depois para meu irmão, o homem com quem eu havia construído fortalezas naquela mesma sala de estar. As palavras pareciam pedras atiradas em uma piscina parada. Esta é minha casa, consegui dizer, minha voz quase um sussurro. Cavalo de dias de lágrimas não derramadas. Mais tarde naquela tarde, nosso advogado de família, Alistair Finn, chegou. Ele era um homem gentil e mais velho que conhecia meu pai há 40 anos, e sua presença trouxe uma breve sensação de estabilidade. Ele nos sentou à mesa de jantar e explicou o testamento. Era simples e, pensei, incrivelmente justo. A casa foi deixada para mim, pois meu pai sabia que era o único lar que eu realmente tive. No entanto, o testamento estipulava que eu deveria pagar a Damian metade do valor avaliado da casa dentro de 5 anos. Foi a última tentativa do meu pai de ser justo e de cuidar dos 2 filhos. Damian não via dessa forma. 5 anos? Ele soltou uma risada seca e sem humor que ecoou de forma perturbadora no silêncio da sala.
O velho achou que eu poderia esperar 5 anos. Sarafina cruzou os braços, suas unhas perfeitamente cuidadas batendo na blusa de seda. Ela olhou para mim, não como uma cunhada, mas como um obstáculo, um inseto a ser afastado. Nosso advogado entrará em contato, Sr. Finn, ela disse, com um tom gélido. Houve claramente alguma influência indevida em jogo aqui. O Sr. Finn pareceu chocado, mas manteve a compostura profissional, arrumou sua maleta e nos deixou na atmosfera sufocante que eles haviam criado. No momento em que a porta da frente se fechou, a fachada de preocupação fraternal evaporou do rosto de Damian, substituída por um desprezo cru e indisfarçável. Ele pairava sobre mim, sua sombra projetando-se sobre a mesa. O que você fez, linda? Ele rosnou. Você fez uma lavagem cerebral nele nos últimos dias? Encheu a cabeça dele com suas histórias patéticas de guerra enquanto eu estava em Chicago trabalhando para sobreviver? Fiquei sem palavras. A acusação era tão vil, tão distante da verdade, que minha mente não conseguia formar uma resposta. Do que você está falando? Gaguejei finalmente. Não se faça de inocente, ele rosnou, com a voz baixa e ameaçadora. Você sempre foi a filha perfeita dele com seu maldito uniforme, a justa Capitã Morse. Mas você é só um sujeito que vive do dinheiro dos contribuintes. Eu sou aquele que ganha dinheiro de verdade, que construiu algo para si mesmo. Ele se virou e subiu as escadas correndo, com Sarafina o seguindo como uma víbora leal. Fiquei sozinho no silêncio, o cheiro de Lily de repente parecia uma mortalha funerária. As palavras que ele me lançou pairavam no ar, afiadas e venenosas. Naquele momento, percebi uma verdade terrível. Minha guerra não acabou. Quando voltei do Afeganistão, tudo tinha começado aqui mesmo, no lugar onde eu deveria estar seguro. Entorpecida, entrei no escritório do meu pai, um pequeno cômodo ao lado da cozinha que cheirava a serragem e livros velhos. Eu precisava me sentir próximo dele para encontrar algum pedaço do homem urado de quem eu me lembrava. Meus dedos percorreram as lombadas dos seus livros de história até que eles pousaram em um livro-razão encadernado em couro e gasto, sobre sua mesa. Era seu antigo livro de despesas. Abri-o e as páginas amassaram sob meu toque. Sua caligrafia era tão limpa e precisa quanto ele sempre foi. Via as entradas de sempre, compras, IPTU, conta de luz. Mas então outro conjunto de entradas começou a aparecer repetidamente ao longo dos anos. Para Damian, dinheiro para aluguel, para Damian, consertos de carros. Para Damian, investimento. As somas eram assustadoras. Meu pai, um veterano aposentado com uma pensão fixa, estava se esforçando ao máximo há anos para financiar a vida do filho na cidade. A injustiça disso se instalou em meu peito, um peso frio e pesado. Este não foi um acontecimento recente. Não se tratava de tristeza ou de um testamento mal compreendido. Essa era uma doença que já vinha se agravando há muito, muito tempo. Fechei o livro, a pergunta se formando em minha mente, um medo silencioso que logo se tornaria um grito de guerra. Quando tudo isso começou? A resposta para minha pergunta, quando tudo isso começou, estava me esperando na oficina do meu pai. O ar ali ainda continha o cheiro dele, uma mistura reconfortante de aparas de pinheiro, óleo de máquina e o leve aroma do tabaco de cachimbo que ele costumava fumar na varanda. Sentei-me em sua bancada de trabalho, a mesma onde ele me ensinou a segurar corretamente o martelo e continuei a virar as páginas quebradiças de seu velho livro-razão. As colunas bem escritas eram um mapa da vida do meu pai e um mapa da corrupção lenta e constante do meu irmão. Além das despesas previsíveis do dia a dia, as entradas de Damian se destacavam como feridas na página. Eles começaram pequenos há uma década. Livros didáticos de Damian. Depósito de segurança de Damian para apartamento, mas eles aumentaram em frequência e valor ao longo dos anos. Damian paga aluguel. Damian conserta carros. E o mais frequente, o mais doloroso, Damian, investimento. A palavra sempre escrita entre aspas, como se meu pai soubesse que era mentira, mas mesmo assim a escrevesse. Um reconhecimento silencioso do engano do seu próprio filho. Fiz um cálculo aproximado de cabeça.
dezenas de milhares de dólares, talvez mais. Meu pai, um orgulhoso veterano do exército que vivia modestamente com sua pensão e a renda de seu pequeno negócio de marcenaria, vinha silenciosamente desviando suas economias para financiar a existência glamourosa e frágil de seu filho em Chicago. A dor dessa revelação foi de alguma forma mais aguda do que o choque inicial da vontade. Este não foi um ato repentino de ganância do meu irmão. Esta foi uma longa e sustentada campanha de tomada. Meu pai não tinha dado apenas dinheiro a Damen. Ele havia doado partes de sua própria segurança, de sua própria paz de espírito, um cheque de cada vez. Fechei o livro e as memórias começaram a se desenrolar. Cenas fragmentadas de nossas vidas se desenrolando na oficina silenciosa. Lembro-me de uma tarde de verão, anos atrás, quando eu estava em casa de licença do treinamento básico. Papai estava consertando uma parte da cerca de estacas na frente. Saí para ajudá-lo e ele me mostrou como alinhar os postes corretamente. Uma família é como esta cerca, querida, ele disse, enxugando o suor da testa. Você sempre tem que verificar se há postes soltos e consertá-los antes que tudo desabe. Percebi agora, com uma dor profunda no peito, que ele havia passado anos tentando consertar seu poste solto. A divergência no momento em que nossos caminhos se separaram estava cristalina em minha mente. No dia em que minha carta de aceitação em West Point chegou, meu pai me envolveu em um abraço de urso, seus olhos brilhando com um orgulho que me encheu de mais calor do que qualquer medalha jamais poderia. Droga, ele estava em casa para passar o verão antes do último ano da faculdade, onde estudava finanças, e tinha acabado de dar um sorriso irônico na porta. Então, você vai ser um bloqueador de balas do governo, ele zombou. Vou ganhar milhões. Daquele dia em diante, seguimos duas trajetórias diferentes, guiados por duas bússolas diferentes. Eu estava aprendendo sobre os 3 Cs de liderança, competência, comprometimento e caráter. Eu estava aprendendo sobre honra, sobre um código que significava que você nunca deveria deixar um camarada caído para trás. Ele estava aprendendo sobre alavancagem financeira, gestão de riscos e a arte da negociação. Eu usava meu uniforme com um orgulho que vinha de um profundo senso de propósito. Ele, por outro lado, parecia sentir uma vergonha constante e insignificante sobre sua origem. Ele odiava nossa pequena cidade operária, odiava sua simplicidade. Ele apagou o sotaque de Ohio de sua fala e sempre se referia à nossa casa como sendo perto de uma cidade mais respeitável. Como se o próprio nome da nossa cidade fosse uma mancha em sua reputação. Ele até vendeu o relógio Omega antigo do pai, um presente do avô, para pagar uma dívida de jogo que ele havia contraído em uma viagem de negócios para Las Vegas, alegando que ele havia sido roubado. Papai sabia. Ele sempre soube, mas nunca o criticou por isso. Ele continuou tentando consertar a cerca. Depois veio Sarafina. A primeira vez que Damian a trouxe para casa, eu a observei inspecionar nossa casa confortável e querida como se estivesse inspecionando um prédio condenado. Os olhos dela examinaram com desdém a coleção de ferramentas antigas do pai na parede. Ela torceu o nariz para o conjunto de Corel Dinner que a mãe tanto adorava. Durante o jantar, bem na frente de mim e do meu pai, ela colocou a mão no braço de Damien e suspirou dramaticamente. Querido, ela disse, com a voz cheia de condescendência. Quando finalmente vamos escapar deste buraco? Meu pai não disse uma palavra. Ele terminou seu bolo de carne em silêncio, mas vi a luz em seus olhos diminuir um pouco. Percebi uma leve queda em seus ombros. Ele soube naquele momento que seu filho havia escolhido uma parceira que amplificava suas piores qualidades. Sua ambição se transformou em ganância, sua vergonha em puro desprezo. Ela não era apenas uma má influência. Ela era gasolina jogada em uma fogueira. O telefone da oficina, um antigo modelo de disco que meu pai mantinha pendurado na parede, tocou de repente, me tirando do meu devaneio. Eu peguei. Era Mark, um velho amigo do ensino médio que agora trabalhava como analista financeiro em Chicago, alguém que ocasionalmente cruzava o caminho de Damian. Linda, sinto muito pelo seu pai, ele começou, com a voz hesitante. E escute, sinto muito ligar para falar isso, mas acho que você precisa saber. E agora, Mark?
Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Damian está encrencado. Encrenca de verdade, disse ele, em voz baixa. Ele se envolveu em um esquema de criptomoedas, alavancou-se ao máximo e perdeu tudo. Não estou falando apenas do dinheiro dele, linda. Ele perdeu o dinheiro do cliente, muito dinheiro. Ele não está apenas falido, ele está desesperado. À medida que as palavras de Mark eram assimiladas, as últimas peças do quebra-cabeça se encaixavam. A pressa frenética para liquidar a herança, o desprezo, a crueldade, a completa falta de pesar. Meu irmão não estava apenas sendo ganancioso. Ele era um animal encurralado. Ele precisava do dinheiro da casa do nosso pai, não para uma vida melhor, mas para salvar a vida fraudulenta que ele havia construído. A casa do meu pai, a fortaleza da minha infância, o único santuário que me restava no mundo, não era apenas um bem para ele. Foi seu sacrifício final, e eu era quem estava em seu caminho. Certa vez participei de uma reunião informativa no campo de aviação de Bagram sobre operações psicológicas, ou SCOPs. O instrutor descreveu a estratégia do livro didático do inimigo: isolar o alvo, desmoralizá-lo por meio de pressão implacável, espalhar desinformação para colocar seus aliados contra ele e atacar seus pontos mais vulneráveis. Nunca imaginei que meu próprio irmão usaria as mesmas táticas contra mim, não em uma zona de guerra empoeirada, mas em nosso canto tranquilo de Ohio. A campanha começou com os telefonemas. O primeiro aconteceu às 3h14 da manhã. Meu telefone vibrou no criado mudo, me acordando de um sono superficial e agitado. Era Damian. Sua voz era um sussurro teatral patético misturado com falso desespero. Ele inventou uma história triste sobre tubarões solitários e dívidas inventadas, implorando para que eu simplesmente transferisse a casa para ele, para que ele pudesse aproveitá-la. Escutei sem dizer uma palavra, meu coração era um nó frio e duro no peito. Quando ele terminou seu monólogo, eu simplesmente desliguei. No dia seguinte, foi a vez de Sarafina. Ela ligou durante meu horário de almoço, sua voz cheia de uma falsa preocupação doce e enjoativa. Linda, querida, ela arrulhou. Estou tão preocupada com você. O peso de uma casa grande como essa, sozinha, vai te impedir de encontrar um marido e ter uma família de verdade. A manipulação era tão descarada que era quase um insulto, mas as mensagens de texto eram as piores. Elas eram curtas, afiadas e projetadas para ferir. Uma mensagem de Damian aparecia na minha tela em um horário aleatório. Papai ficaria muito decepcionado com você. Eu não respondi. Eu não bloqueei os números deles. Fiz o que fui treinado para fazer ao enfrentar um inimigo. Eu observei e documentei. Tirei uma captura de tela de cada mensagem. Registrei cada chamada em um novo caderno. Data, hora, autor da chamada e um resumo do conteúdo. Eu não era mais uma filha em luto. Eu era um oficial de inteligência que coletava dados sobre atividades inimigas. A próxima fase da operação foi a campanha de desinformação. Minha tia Carol me ligou numa tarde de terça-feira, sua voz carregada de uma preocupação nervosa que imediatamente me deixou irritado. Linda, querida, ela começou. Sarafina me ligou. Ela disse, ela disse que você pressionou seu pai a mudar o testamento quando ele não estava são de espírito. Meu sangue gelou, depois esquentou. Tia Carol, isso é uma mentira descarada. Isso não é tudo. Ela continuou, com a voz trêmula. Ela disse que você proibiu Damian de visitá-la naquelas últimas semanas, que você estava tentando manter seu pai só para você. Eles não estavam mais apenas atacando minha integridade. Eles estavam profanando a memória dos meus últimos momentos com meu pai. Eles estavam me pintando como um monstro, um abutre ganancioso e manipulador que havia rezado por um homem moribundo. Expliquei a verdade com calma e método, mas pude ouvir a semente da dúvida na voz da minha tia. O veneno estava funcionando. Eles criaram com sucesso um grupo de bate-papo familiar no Facebook, para o qual eu obviamente não fui convidado, e estavam postando fotos antigas do pai com legendas como: "Sinto falta deste grande homem. É uma pena que ele tenha se sentido tão solitário e tão facilmente influenciado no final."
Eles estavam me isolando, transformando minha própria família em um júri que ouvia apenas um lado de uma história distorcida. Depois vieram as incursões físicas. Certa tarde, voltei do supermercado e encontrei a porta dos fundos destrancada. Peguei a 9mm que agora guardava na minha bolsa e limpei a casa cômodo por cômodo, exatamente como eu havia sido treinado. Não faltava nada. Nada estava fora do lugar, mas a mensagem era clara. Podemos entrar em contato com você quando quisermos. Você não está seguro aqui. A violação disso, a destruição deliberada do meu senso de segurança, me deixou tremendo com uma raiva silenciosa e controlada. Poucos dias depois, a guerra intensificou-se. Eu estava navegando por anúncios de imóveis online só para ficar de olho no mercado quando vi minha própria casa. Foi anunciado para venda no Zillow. Havia fotos da minha sala de estar, da minha cozinha, do padrão da minha colcha. O agente imobiliário responsável pela listagem era de uma empresa de alto padrão em Chicago. Damian levou um corretor imobiliário até minha casa pelas minhas costas, fez com que ele fotografasse meus espaços privados e colocou minha vida à venda sem meu consentimento. Isso não era mais uma disputa. Esta foi uma declaração de guerra. Ele não estava apenas tentando tomar minha casa. Ele estava tentando apagar minha existência disso. A tática final foi a intimidação direta. Seu BMW preto começou a aparecer na nossa rua tarde da noite. Ele não parava, apenas passava devagar, com o farol iluminando a janela da minha sala como um holofote de uma torre de prisão. Era uma tática clássica de intimidação, um predador circulando sua presa. Ele queria que eu me sentisse observada, que soubesse que mesmo dentro da minha fortaleza, eu estava exposta. Uma noite, depois que seu carro passou pela terceira vez, desisti de dormir. Sentei-me no escuro da sala de estar, com a velha Colt 45 do meu pai na mesa de centro à minha frente. O luar refletia no aço polido. Eu não tinha medo dele. Fiquei enojado. Fiquei enojada porque o garoto com quem eu construía bonecos de neve se tornou essa criatura. Fiquei enojado comigo mesmo por não ter visto antes o monstro que ele estava se tornando. Foi naquele momento, sentado no escuro, que eu soube que não podia mais lutar sozinho. O perímetro havia sido violado. O inimigo estava dentro do arame. Eu precisava de reforços. Se você já teve que lutar uma batalha que nunca pediu, uma batalha que alguém da sua família começou, clique no botão curtir para mostrar seu apoio. E nos comentários, basta digitar a palavra honra. Se você acredita que isso é algo pelo qual vale a pena lutar. Peguei meu telefone e passei os dedos pelos nomes de Damian e Sarafina até encontrar o que eu estava procurando. A única pessoa que eu conhecia que entendia o código do meu pai, porque ele próprio vivia de acordo com ele. Apertei o botão de chamada. O telefone tocou 2 vezes antes que ele atendesse. Eli, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. É a Linda. Preciso da sua ajuda. O silêncio depois que desliguei o telefone foi pesado, preenchido com o eco do meu próprio pedido desesperado. Por um momento, me perguntei se eu tinha feito bem em ligar e puxar outra pessoa para a confusão tóxica em que minha família havia se tornado. Mas o som de um motor roncando na rua e o ronco familiar de uma velha picape Ford acabaram com todas as dúvidas. 10 minutos. Ele levou 10 minutos. A caminhonete de Eli entrou na garagem, seus faróis cortando a escuridão. Ele saiu, uma silhueta de confiabilidade inabalável contra a noite. Ele não era apenas um vizinho. Eli Vans era o melhor amigo do meu pai desde que eles eram meninos. Ele era um chefe de polícia aposentado, um homem cuja bússola moral apontava para o norte verdadeiro, não importava a tempestade que estivesse acontecendo. Ele não estava de mãos vazias. Em uma mão, ele carregava uma caixa de ferramentas pesada. Na outra, uma garrafa térmica grande que eu sabia que estava cheia do café preto forte que ele e meu pai costumavam beber a qualquer hora. Tudo bem, capitão, ele disse quando abri a porta, sua voz baixa e calma. Vamos proteger seu perímetro. Trabalhamos nas próximas horas. O cansaço e o medo que eram meus companheiros constantes desapareceram,
substituídos por um senso focado de propósito. Eli se movia com a eficiência silenciosa de um homem que passou a vida trazendo ordem ao caos. Ele verificou todas as janelas, apertando as travas e colocando novas travas nas molduras mais antigas. Ele substituiu a fechadura frágil da porta dos fundos por uma tranca de segurança resistente que se encaixou no lugar com um baque definitivo e satisfatório. Enquanto trabalhava, ele me explicou tudo, apontando as vulnerabilidades da casa. Seu pai era um bom soldado, Linda, ele disse, com a voz carregada de profunda tristeza enquanto inspecionava os arbustos altos perto da janela da sala de estar. Mas ele construiu esta casa para uma família. Ele não estava pensando em pontos cegos ou campos de tiro. Ele não esperava que o inimigo viesse de dentro. Essa única frase capturou perfeitamente a tristeza de tudo isso. Esta fortaleza construída com amor nunca foi projetada para resistir a um cerco de dentro de suas próprias fileiras. Nossa tarefa final foi instalar as câmeras de segurança. Um sistema simples e moderno que ele comprou em uma loja de ferragens quando estava a caminho. Montamos uma sobre a porta da frente, outra cobrindo a varanda dos fundos e uma terceira apontada para a entrada da garagem. Quando conectamos o último fio, a transmissão ao vivo apareceu na tela do meu laptop, mostrando a rua silenciosa e vazia sob o brilho dos postes de luz. Uma profunda sensação de alívio tomou conta de mim. Foi a primeira vez em semanas que não me senti completamente exposta. Eu não estava mais lutando sozinho. O céu estava começando a clarear no leste quando Eli finalmente declarou o trabalho concluído. Ele foi até seu caminhão e voltou com uma caçarola coberta com papel alumínio. Marta enviou isso, ele disse, colocando-o na mesa da cozinha. Ela está muito preocupada com você, disse um soldado que não pode lutar com o estômago vazio. Ele retirou o papel alumínio, revelando uma torta de carne moída perfeitamente dourada. Vapor subindo em uma nuvem perfumada. Era a comida mais reconfortante, um prato que sua esposa fazia para nossa família inúmeras vezes ao longo dos anos, especialmente depois que minha mãe faleceu. O cheiro e a simples gentileza dele romperam a armadura disciplinada que eu vinha usando há semanas. Sentamos à mesa da cozinha, a mesma mesa onde meu pai me ajudava com a lição de casa, e comemos em um silêncio confortável. O calor da comida se espalhou por mim e de repente eu estava chorando. Não soluços altos histéricos, mas lágrimas quentes e silenciosas que escorriam pelo meu rosto. Eu estava chorando pelo meu pai, pela minha família despedaçada, pelo puro esgotamento de tudo isso. Mas, principalmente, eu estava chorando de gratidão pelo homem sentado à minha frente, que representava uma decência e lealdade que eu pensava que tinham desaparecido do meu mundo. Eli não disse nada. Ele apenas me deixou chorar. E quando as lágrimas diminuíram, ele começou a falar. Ele me contou histórias sobre meu pai que eu nunca tinha ouvido antes. Ele me contou sobre a vez em que eles fizeram uma viagem de pesca desastrosa e perderam a canoa. Sobre como meu pai passou um fim de semana inteiro ajudando-o a renovar o telhado depois de uma forte tempestade, recusando-se a aceitar um centavo por isso. Esta casa, linda, ele disse, gesticulando ao redor da cozinha. Não é apenas um edifício. Faz parte da memória desta cidade. A memória do seu pai está em cada tábua que ele cortou, em cada prego que ele martelou. Ele era um bom homem, o melhor que já conheci. Suas palavras foram um bálsamo para uma ferida aberta, lembrando-me do que eu estava lutando. Não apenas uma propriedade, mas um legado de honra. Quando o sol nasceu, lançando uma luz dourada na cozinha, Eli se levantou para sair. Ele colocou uma mão pesada e calejada no meu ombro. Seu aperto era firme e reconfortante. Linda, ele disse, com um olhar sério e firme. Fiz uma promessa ao Arthur há muito tempo. Disse a ele que sempre cuidaria dos filhos dele. Ele suspirou, com um brilho de dor nos olhos. Sinto que falhei com Damian. Eu o vi se distanciar e não fiz o suficiente. Mas eu não vou falhar com você. Não vou deixar que ele te machuque. Ele olhou para o laptop, onde a imagem da câmera mostrava o mundo lá fora acordando. Deixe-o correr, linda. Deixe-os gravar tudo. A verdade é sua melhor arma.
Então ele olhou para mim novamente. Sempre que você se sentir inseguro, sempre que vir aquele BMW preto, me ligue. Não hesite. Você me liga e eu estarei aqui. Agora sou sua força de reação rápida. Aquela promessa feita por um velho policial na cozinha do meu pai parecia mais real, mais vinculativa do que qualquer laço de sangue que tivesse sido tão cruelmente rompido. A batalha não havia terminado. Mas agora eu tinha um aliado e, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha esperança. Uma semana de relativo silêncio se passou depois que Eli me ajudou a fortalecer a casa. As saídas de carro tarde da noite acabaram. Os telefonemas de assédio cessaram. Uma pequena parte tola de mim começou a ter esperanças de que talvez, apenas talvez, eles tivessem percebido que estavam insistindo demais e tivessem recuado. Era uma esperança frágil, do tipo que você quase tem medo de reconhecer por medo de azar. Então, numa tarde de sexta-feira, meu telefone tocou. Era Damian. Sua voz estava completamente diferente da última vez que conversamos. O desprezo rosnado desapareceu, substituído por um tom que soava assustadoramente parecido com o do irmão que eu conhecia. Subjugado, hesitante, quase arrependido. Linda, ele disse calmamente. Tenho pensado muito. Isso tudo já foi longe demais. Prendi a respiração, meu coração dando um pulo doloroso. Podemos nos encontrar? Conversar sobre isso. Só nós dois no Roses Diner, como costumávamos fazer. Restaurante do Ross. O nome por si só foi um ataque estratégico contra minhas defesas. Foi o pano de fundo de uma centena de memórias felizes da infância. O lugar onde meu pai nos levava para tomar milkshakes de chocolate depois de uma vitória na liga infantil ou comer panquecas nas manhãs de sábado. A ideia de nos encontrarmos ali, de conversar como antigamente, era uma atração poderosa. Contra todo instinto racional, contra os dados frios e concretos que eu vinha coletando durante semanas, aquela pequena e traiçoeira centelha de esperança dentro de mim brilhou. E se ele estivesse dizendo a verdade? E se meu irmão ainda estivesse lá em algum lugar? Certo, Damian, eu disse, com a voz firme. Estarei lá às 6. No momento em que entrei no Roses, percebi que tinha cometido um erro catastrófico. O cheiro familiar de bacon chiando e café coando enchia o ar, mas a cena na mesa do canto estava toda errada. Damian estava lá, sim, mas não estava sozinho. Sarafina sentou-se ao lado dele, com um sorriso falso estampado no rosto e os olhos brilhando com um olhar de puro triunfo. Foi uma emboscada. Meu treinamento gritava para que eu me virasse e fosse embora, mas eu estava congelado, preso no fogo cruzado de olhares curiosos de pessoas que eu conhecia a vida toda. O Sr. Henderson, meu antigo professor de história, estava na cabine ao lado. A própria Rose observava de trás do balcão, com uma expressão preocupada no rosto. Sair agora seria criar uma cena ainda maior. Preso, caminhei lentamente até lá e sentei no assento de vinil em frente a eles. Antes que eu pudesse falar, Sarafina iniciou sua apresentação. Ela se inclinou para a frente, colocando as mãos sobre a mesa, sua voz alta o suficiente para ser ouvida, uma imitação perfeita de profunda preocupação sincera. Linda, querida, estou tão feliz que você veio, ela começou, com a voz cheia de falsa simpatia. Damian e eu estávamos muito preocupados. Sabemos que você está passando por muita coisa. O estresse intenso da sua carreira militar e depois o choque terrível de perder seu pai. Ela deixou a voz sumir e balançou a cabeça tristemente. Às vezes, o trauma pode fazer com que uma pessoa, bem, possa agir de forma egoísta sem nem perceber. Eu podia sentir o calor subindo pelo meu pescoço, minhas bochechas corando com uma mistura de raiva e humilhação. Isso não era uma conversa. Era um tribunal público e eu era o único a ser julgado. Todos os olhares no restaurante pareciam estar voltados para a nossa mesa. Mantive minha voz baixa e uniforme. Sarafina, não tenho ideia do que você está falando. Damian entrou na conversa, entendendo perfeitamente a deixa. Ele levantou a voz um pouco, garantindo que o Sr. Henderson pudesse ouvir cada palavra. Linda, pare de ser tão teimosa.
Não há problema em admitir que você precisa de ajuda. Sabe, papai não estava em seu perfeito juízo no final. Você se aproveitou dele. A acusação, tão descarada e cruel, pairava no ar entre nós. Senti uma onda de tontura. Isso não poderia estar acontecendo. Não aqui, não na frente de todos. Sarafina se inclinou para dar o golpe final e mortal. Seu sorriso desapareceu, substituído por um olhar de fria pena. Sua voz era como o corte de uma lâmina de barbear. Nós só queremos o que é nosso por direito, linda. Você não pode simplesmente acumular aquela casa para sempre, chafurdando no passado. Você precisa do dinheiro para um tratamento adequado. Ela fez uma pausa para dar um efeito dramático. O TEPT é algo muito real. Temos lido sobre isso e isso claramente está transformando você em alguém que você não é. Alguém com raiva, alguém irracional. Foi isso. A gota d'água. Em todo o meu tempo de serviço, nunca senti uma raiva como essa. Eles pegaram aquilo de que eu mais tinha orgulho, meu uniforme, meu serviço, meu sacrifício, e estavam transformando isso em uma arma para usar contra mim, para me pintar como instável, como quebrado. Foi o golpe mais baixo e desprezível que se possa imaginar. Meu código de conduta como soldado passou pela minha mente. Eu nunca me renderei por livre e espontânea vontade. Eu não me renderia a isso. Lenta e deliberadamente, coloquei minhas mãos sobre a mesa e me levantei. Meus movimentos eram calmos e controlados. Olhei para os dois rostos cheios de expectativa e predatórios. O barulho do restaurante pareceu desaparecer em um rugido abafado. Vocês dois são desprezíveis, eu disse. Minha voz não era alta, mas era clara e fria como gelo, cortando o murmúrio baixo do restaurante. Virei meus olhos para Damian, para o estranho que usava o rosto do meu irmão. Você não é mais meu irmão, eu disse. As palavras pareciam pedras, mas eram a verdade. Então virei as costas para eles. Saí daquele restaurante de cabeça erguida, sem olhar para trás. Eu podia sentir as escadas deles e de todos os outros queimando minhas omoplatas. Eu não tropecei. Eu não corri. Eu apenas andei. Eu não chorei. A fúria dentro de mim havia incinerado até a última lágrima. Quando cheguei ao ar fresco do estacionamento, quando entrei na minha caminhonete e fechei a porta, eu sabia que qualquer esperança de paz, qualquer lembrança persistente da família que um dia fomos, estava morta e enterrada. De volta a casa, fui direto até a lareira e fiquei diante da fotografia emoldurada do meu pai, tirada no dia em que ele se aposentou do exército, alto e orgulhoso em seu uniforme de gala. Olhei em seus olhos gentis e orados, e a barreira do meu controle finalmente se rompeu. Uma única lágrima quente percorreu meu rosto. Desculpe, pai, sussurrei para o homem na fotografia. Tentei fazer do seu jeito. Tentei ficar quieta. Tentei ser digna. Limpei a lágrima com as costas da mão. Não posso mais ficar em silêncio. Os 2 dias após a emboscada no restaurante foram tranquilos, tranquilos demais. Era o tipo de calma anormal que vem antes de um furacão, um silêncio repleto de violência. Passei essas 48 horas em estado de alerta máximo, com os sentidos aguçados e o corpo vibrando com uma baixa dose de adrenalina. Limpei minhas armas. Revisei as imagens da câmera. Eu dormia em intervalos curtos e irregulares, sempre com o ouvido aberto. Eu sabia que eles estavam vindo. Meu voto diante da fotografia do meu pai mudou a equação. O tempo de absorver seus ataques havia acabado. Agora eu enfrentaria a força com força. Eles vieram na manhã de sábado. O sol estava brilhante. O céu era de um azul límpido de outono. Os pássaros estavam cantando. O mundo lá fora era enganosamente pacífico. Mas quando o BMW preto de Damin parou na minha garagem, meu coração não pulou de medo. Ficou num ritmo frio e forte. Era isso. Meu telefone já estava na minha mão. Enviei uma única palavra pré-combinada para Eli. Aqui.
Eu os observei pela câmera de segurança enquanto eles caminhavam em direção à varanda da frente. O rosto de Damian era uma máscara de determinação sombria. Sarafina parecia entediada. Quando a campainha tocou, respirei fundo, guardei minha pistola na parte inferior das costas, escondida pelo casaco, e fui até a porta. Não a abri completamente. Fiquei na soleira, meu corpo bloqueando a entrada. Uma barreira humana. Eu me fiz entender, disse eu, com a voz monótona e desprovida de emoção. Você não é bem-vindo aqui. Por uma fração de segundo, Damian pareceu surpreso com meu frio desafio. Então a raiva retornou. Com um rugido gutural, ele bateu o ombro na porta, forçando-a a abrir e me fazendo cambalear para trás, em direção à entrada. Ele e Sarafina invadiram minha casa, trazendo o fedor de sua malícia para dentro de casa. Vamos acabar com isso hoje, Damian rosnou. Ele agitava um maço de papéis na mão, algum tipo de documento legal que seu advogado tubarão provavelmente havia redigido. Você vai assinar os papéis para fazer uma hipoteca nesta casa e vai nos dar o dinheiro, ou eu juro por Deus que vou queimar este lugar com você dentro. Olhei para seu rosto contorcido e para o desespero estampado em seus olhos. O último resquício do irmão que eu conhecia se foi, consumido pelo monstro que ele havia se tornado. Nunca, eu disse. A palavra era silenciosa, mas era absoluta. Foi a faísca que acendeu o barril de pólvora. Todos os anos de suas supostas ofensas, seus fracassos, seu ciúme e seu direito sem fundo explodiram em uma única explosão violenta. Ele investiu. Meu treinamento começou. Desviei o olhar e levantei os braços para me defender. Mas eu havia subestimado o poder bruto e selvagem de sua raiva, e uma parte do meu cérebro, uma parte pequena, estúpida e sentimental, ainda gritava: este é seu irmão. Essa hesitação era tudo o que ele precisava. Ele me agarrou pela cintura e seu impulso nos jogou no chão de carvalho duro da sala de estar. Minha cabeça bateu no chão. Estrelas explodiram atrás dos meus olhos. Antes que eu pudesse me recuperar, ele estava em cima de mim, seus joelhos prendendo meus ombros, seu peso esmagando o ar dos meus pulmões. Um punho, o mesmo que eu usava para jogar beisebol comigo no quintal, atingiu meu queixo. O mundo se inclinou, uma onda de náusea tomou conta de mim. Ele me bateu repetidas vezes. Eu podia ouvir um estalo nauseante, sentir uma pontada aguda e incandescente de dor atravessar meu lado. Uma costela. Ele quebrou uma costela. Eu revidei, minhas mãos arranhando seu rosto, minhas unhas cravando-se em busca de apoio. Mas ele era um homem possuído, alimentado por uma loucura que lhe dava uma força aterrorizante. Minha visão começou a ficar turva. As bordas ficaram escuras. Eu conseguia sentir o gosto quente e acobreado do sangue no fundo da minha garganta. Através da névoa de dor, eu o vi saindo de cima de mim. Por um segundo, pensei que tinha acabado. Mas ele estava apenas pegando uma arma. Ele pegou a pesada estatueta de bronze da lareira. Era uma réplica do túmulo do soldado desconhecido de Arlington. Uma peça que meu pai prezava, um símbolo de máximo sacrifício e honra. Damian segurou-o com as duas mãos, levantando-o bem acima da cabeça, com o peito arfando. Ele ia me matar. Ele ia esmagar meu crânio com um monumento aos ideais mais sagrados do nosso pai. Minha visão esvaindo se disparou em direção à porta. Sarafina ficou ali, de braços cruzados, observando. Sua expressão não era de horror ou choque. Era um distanciamento completo e plácido, como se ela estivesse observando uma cena minimamente interessante de um filme. Ela estava esperando, e então ela falou, sua voz, nítida e clara, cortou a névoa vermelha da minha dor. As palavras ficariam gravadas em meu cérebro por toda a eternidade. Acabe com isso, Damian, ela disse, num tom de voz totalmente casual. Acabe com ela de uma vez por todas. Era uma sentença de morte. A estatueta de bronze começou seu arco descendente. Naquela fração de segundo, não senti medo. Minha mente ficou quieta. O juramento do meu soldado ecoou no silêncio. Sempre colocarei a missão em primeiro lugar. Minha missão era sobreviver.
Assim que o metal começou a descer, a porta dos fundos se abriu com um estrondo ensurdecedor. Ele se movia com uma velocidade que desafiava sua idade. Seu revólver de serviço aposentado era mantido firme em uma pegada com as duas mãos, mirando diretamente no peito de Damian. Largue isso! Polícia! Ele berrou, sua voz um rugido de comando que encheu a sala e abalou os alicerces da casa. Damian congelou. A estatueta tinha um vão. A fúria assassina em seus olhos cintilou e morreu, instantaneamente substituída por um pânico animalesco de olhos arregalados. O rosto de Sarafina, antes tão calmo e composto, ficou da cor de cinzas. Mas Eli não veio sozinho. A outra mão segurava o celular, cuja lente era um pequeno olho escuro, registrando cada segundo daquela realidade brutal. Se você acredita que ninguém deveria enfrentar um monstro sozinho, clique em curtir agora mesmo. E, por favor, mostre seu apoio a Linda comentando com um simples coração azul para representar a tênue linha azul que apareceu para salvá-la. O distante som de sirenes ficou mais alto, mais próximo, um coro de salvação que se aproximava. Eles estavam aqui. A ajuda chegou. A batalha física havia terminado. A estatueta caiu no chão com o estrondo dos dedos inertes de Damian. Fiquei deitado no chão de tábuas que meu pai havia colocado, e sabia que a guerra pela justiça e pela minha alma estava apenas começando. Mas quando fechei os olhos, a última coisa que pensei foi: o vídeo. Ele viu o vídeo. Acordei meio perdido e meio à dor, preso à consciência apenas pelo bip rítmico e constante de um monitor cardíaco. As luzes fluorescentes do quarto do hospital zumbiam acima de mim, antissépticas e implacáveis. Cada respiração era uma nova agonia, um lembrete agudo das minhas 3 costelas fraturadas. Mais tarde, o médico listaria meus ferimentos com uma voz calma e distante. Uma concussão grave, hematomas profundos no rosto e no tronco e uma fratura fina na maçã do rosto esquerda. Mas a dor física era um sinal distante comparado ao vasto vazio que havia se enraizado em meu peito, o lugar onde um irmão costumava estar. Eli estava sentado na cadeira de vinil para visitantes ao lado da minha cama, seu rosto era um mapa rodoviário de preocupação. Parecia que ele não tinha dormido. Quando ele viu meus olhos abertos, uma onda de alívio tomou conta de seu rosto. Ei, capitão, ele disse, com a voz num sussurro áspero. Bem-vindo de volta. Meu primeiro pensamento, aquele que cortou a névoa da morfina, foi uma única pergunta urgente. O vídeo, respondi com a voz rouca, com a garganta inflamada. Eli, você recebeu? Ele colocou a mão no bolso e tirou o celular, segurando-o como se fosse uma relíquia sagrada. Eles estão presos, Linda. Os dois, disse ele, com a voz firme e convicta. E tenho tudo aqui. A coisa toda. Ele fez uma pausa, deixando que o peso de suas palavras o dominasse. Nosso advogado, Sr. Finn, está a caminho. Você apenas se concentra em curar essa luta. Nós vamos vencer. Ao ver a lealdade inabalável nos olhos do melhor amigo do meu pai, percebi que não estava mais lutando apenas por uma casa. Eu estava lutando por ele, pela memória do meu pai e pela própria ideia de justiça. Quando Alistair Finn chegou uma hora depois, eu já tinha tomado uma decisão. A parte da vítima dessa história acabou. Agora o estrategista estava assumindo o comando. Pedi à enfermeira um bloco de notas e uma caneta. Apoiado nos travesseiros, com uma dor de cabeça latejante que parecia um martelo de ferreiro dentro do meu crânio, comecei a escrever. Eu construí uma linha do tempo. Foi tão preciso e detalhado quanto qualquer relatório de ação posterior que já havia preenchido. Comecei com o dia do funeral do meu pai e fui documentando tudo. Cada ligação às 3 da manhã, cada mensagem de texto manipuladora, cada mentira espalhada para nossos parentes, a listagem do Zillow, as saídas de carro tarde da noite. Anotei a data, a hora e o conteúdo de cada ação hostil. Eu não era mais uma filha processando um trauma. Eu era um oficial construindo um caso, expondo o padrão de agressão crescente do inimigo. Quando entreguei as 9 páginas manuscritas ao Sr. Finn, ele as leu em silêncio, com sua expressão ficando mais sombria a cada página. Quando ele terminou, ele olhou para mim,
com um novo nível de respeito em seus olhos. Capitão Morse, ele disse, com a voz baixa, mas firme. Sua disciplina, mesmo agora, é impressionante. É exatamente disso que precisamos. Não se trata apenas de ele disse, ela disse. Trata-se de uma campanha de assédio e intimidação meticulosamente documentada. Eles não poderão alegar que isso foi um ato espontâneo de paixão. Você provou a intenção deles. Enquanto eu me recuperava, ele fazia o que fazia de melhor, o bom e velho trabalho policial. Ele pediu um favor a um detetive aposentado que ele conhecia do Departamento de Polícia de Chicago, que então o colocou em contato com meu amigo Mark. Seguindo os canais legais adequados, eles intimaram os registros financeiros de Damian. A verdade, quando chegou, foi ainda mais feia do que eu imaginava. Os documentos eram um testemunho de uma vida vivida à beira de um precipício. Uma montanha de extratos de cartão de crédito, empréstimos inadimplentes e perdas devastadoras de uma série de apostas imprudentes no mercado de criptomoedas e ações. Ele não havia perdido apenas seu próprio dinheiro. Ele havia estourado os portfólios de seus clientes. Ele e Sarafina estavam completamente falidos. Eles estavam enfrentando ruína financeira e social total e provavelmente acusações criminais por fraude. Quando o Sr. Finn me apresentou o arquivo no meu quarto de hospital alguns dias depois, o motivo foi revelado. Essa é a história que contaremos ao júri, ele explicou, em tom clínico. Não se tratava de uma disputa familiar por herança. Era uma conspiração calculada e desesperada, alimentada pela ganância. Eles não vieram à sua casa para negociar, Linda. Eles vieram para roubar você e estavam preparados para fazer o que fosse preciso. Um policial uniformizado apareceu e acrescentou uma última peça condenatória ao quebra-cabeça. Quando prenderam Damian e revistaram seu carro, encontraram uma grande mala com suas roupas, passaporte e uma quantia considerável de dinheiro no porta-malas. Ele estava planejando fugir assim que tivesse o dinheiro. Finalmente chegou a hora. Nós três, eu, Eli e o Sr. Finn, nos reunimos em uma pequena sala de conferências estéreo. Eli colocou o telefone na mesa, conectou a um pequeno alto-falante e apertou o play. O vídeo foi brutal. A filmagem granulada mostrou a porta sendo arrombada, o rosto enfurecido de Damien e a violência crua do ataque. Ouvi meus próprios grunhidos de dor e o barulho enjoativo de seus punhos. Eu assisti minha própria luta desesperada. Foi horrível ver uma violação se repetindo. E então o áudio captou. A voz de Sarafina transmitida pelo pequeno alto-falante do telefone era assustadoramente clara, isenta de qualquer pânico ou emoção. Acabe com isso, Damian. Acaba logo com ela. O Sr. Finn estendeu a mão e apertou pausa. A imagem da estatueta de Damian erguida congelou na tela. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido baixo do sistema de ventilação do hospital. Ele se virou para mim, sua compostura de advogado desapareceu, substituída por um olhar de profunda gravidade. Capitão Morse, ele disse, com a voz baixa, mas cheia de certeza jurídica. Isso não é mais apenas evidência de uma agressão criminosa. Ele encontrou meus olhos. Esta é uma evidência irrefutável de conspiração para cometer assassinato em primeiro grau. Naquele momento, pela primeira vez, eu realmente entendi a magnitude total do que eu tinha enfrentado. Eu havia sobrevivido a uma tentativa de execução orquestrada pela minha própria família e agora tinha a arma que os levaria à justiça. A batalha tinha acabado de ser definida e eu estava pronto para lutar. Na manhã do julgamento, não escolhi um terno. Escolhi minha armadura, meu uniforme de serviço militar, a jaqueta azul escura, impecável e perfeitamente passada, as fitas no meu peito representando anos de dedicação, os botões de latão polidos até brilharem como um espelho. Entrar no tribunal do condado foi como pisar em um campo de batalha diferente. Não se tratava de ganhar ou perder terreno. Tratava-se de uma luta pela própria verdade. Minha decisão foi deliberada. Eu queria que cada pessoa naquela sala, o juiz, o júri, os espectadores e, acima de tudo, eles, vissem exatamente quem eles tinham como alvo. Eles não tinham atacado apenas uma mulher em sua casa.
eles conspiraram para assassinar um capitão do exército dos Estados Unidos. Eles atacaram o uniforme e tudo o que ele representava. Eles já estavam na mesa do réu quando entrei com Eli e o Sr. Finn. Damien parecia um fantasma. Ele estava pálido, magro, a arrogância que sempre carregava foi substituída por um olhar caçado. Sarafina, despida de suas etiquetas de grife e vestida com um terninho bege sem graça e mal ajustado, parecia pequena e patética. Ela continuou tentando chamar minha atenção. Sua expressão era uma demonstração desesperada e calculada de remorso. Eu não lhe dei essa satisfação. Olhei através dela como se ela fosse feita de vidro. Na minha mente, eles já tinham deixado de existir como minha família. Hoje, eles eram simplesmente os acusados. Quando chegou a minha vez de testemunhar, senti uma estranha calma tomar conta de mim. O oficial de justiça me fez jurar, e eu me sentei, com as costas retas e as mãos descansando calmamente no colo. Quando o promotor começou suas perguntas, lembrei-me do meu juramento de alistamento, a promessa de apoiar e defender a Constituição contra todos os inimigos, estrangeiros e nacionais. Percebi então que às vezes os inimigos mais perigosos são os domésticos, aqueles com quem compartilhamos o mesmo sangue. Defender a verdade hoje era uma forma de defender os ideais do meu país. Não contei minha história como vítima. Eu não chorei. Apresentei os fatos com a mesma clareza metódica que usaria em um briefing de missão. Mostrei ao júri a linha do tempo que criei na minha cama de hospital. O promotor exibiu as capturas de tela das mensagens de texto ameaçadoras em uma tela grande para o tribunal ver. Os registros de áudio das ligações telefônicas de assédio foram reproduzidos. A voz melosa de Sarafina encheu a sala, seguida pela súplica desesperada de Damien. Detalhei sua campanha de guerra psicológica passo a passo, sem nunca vacilar. No interrogatório, o advogado de Damian tentou usar meus serviços contra mim. Capitão Morse, ele começou, com um tom de voz carregado de falsa simpatia. Não é verdade que soldados que retornam de zonas de combate muitas vezes sofrem de transtorno de estresse pós-traumático? Que pode levar ao aumento da agressividade, paranoia e até mesmo perda de memória. Ele estava tentando me retratar como um veterano instável e violento, o agressor em minha própria casa. Eu não olhei para ele. Virei meu corpo ligeiramente e olhei diretamente para os 12 homens e mulheres no júri. Meu serviço no Exército dos Estados Unidos me ensinou a enfrentar o perigo com coragem e disciplina, eu disse, com a voz firme e clara. Não me ensinou como criá-lo. Eu vi a feiura da guerra, senhor. E a única cicatriz que trouxe desta guerra não foi do Afeganistão. Fiz uma pausa e coloquei a mão sobre o coração. Está bem aqui. Você poderia ter ouvido um alfinete cair. Mas o verdadeiro ponto de virada, o momento em que todo o caso se solidificou em uma certeza fria e dura, foi quando o promotor exibiu o vídeo de Lee. As luzes no tribunal diminuíram um pouco e a tela grande ganhou vida. Imagens trêmulas e aterrorizantes encheram a sala. O júri viu o rosto de Damien contorcido de raiva. Eles o viram me derrubar. Eles ouviram o barulho enjoativo de seus punhos e meus próprios suspiros irregulares por ar. Vi uma das juradas, uma mulher com jeito de avó e olhos gentis, levar a mão à boca e segurar suas pérolas com a outra mão. Outro jurado, um homem corpulento com uma tatuagem do corpo de fuzileiros navais no antebraço, balançou a cabeça lentamente, com o maxilar tenso de desgosto. O promotor deixou o vídeo rodar, e a brutalidade crua silenciou todos os cantos da sala. Então veio o clímax, a imagem de Damian levantando a estatueta de bronze e a voz de Sarafina emergindo dos alto-falantes com uma clareza digital assustadora. Acabe com isso, Damian. Acaba logo com ela. O promotor deu pausa, congelando o enquadramento do rosto de Sarafina naquele exato momento. Não era o rosto de uma esposa em pânico, presa em uma situação fora de seu controle. Era o rosto de um observador calmo e distante, um predador. Ele se virou para o júri. Senhoras e senhores, ele disse, sua voz baixa e poderosa. A defesa quer que você acredite que essa foi uma discussão familiar que saiu do controle e que a senhora Maurice estava em pânico. Ele apontou o dedo para a imagem congelada na tela.
Peço que você olhe para esse rosto. Isso parece o rosto de uma mulher em pânico? O silêncio que se seguiu foi sua verdadeira convicção. Na galeria, vi a mãe de Sarafina, uma mulher que sempre me tratou com gentileza, abaixar a cabeça e começar a soluçar baixinho em suas mãos. A apresentação terminou. As mentiras estavam mortas. A verdade nua e crua foi exposta para todos verem. O júri levou menos de 1 hora. Quando eles retornaram, seus rostos estavam sombrios, sua tarefa era pesada, mas sua determinação era absoluta. Observei as 4 pessoas, a mulher com as pérolas, enquanto ela entregava o comprovante do veredito ao oficial de justiça. Ela se recusou a olhar para a mesa do réu. Culpado. A palavra ecoou no tribunal silencioso. Culpado de todas as acusações. Tentativa de homicídio, agressão agravada, conspiração, solicitação. Damen afundou na cadeira como se suas cordas tivessem sido cortadas. Sarafina apenas olhou fixamente para a frente, sua máscara finalmente, irrevogavelmente quebrada. Enquanto o juiz lia as sentenças, longas e substanciais penas de prisão para ambos, ele tirou os óculos e olhou diretamente para eles, com a voz cheia de uma raiva fria e justificada. Você não atacou apenas um membro da sua família, disse ele, em suas palavras de julgamento final e condenatório. Você profanou a memória de um veterano condecorado. Você transformou a honra do serviço militar em uma arma e profanou o próprio conceito do que um lar deveria ser. Você é uma vergonha. Enquanto os oficiais de justiça os levavam algemados, eu não senti alegria. Não senti triunfo. Eu simplesmente senti alívio. Uma profunda sensação de libertação, que chega até os ossos. A guerra acabou. A justiça finalmente foi feita. Ao sair do tribunal, fui envolvido por uma estranha bolha de silêncio. A confusão da mídia, os simpatizantes, o barulho distante das portas do tribunal, tudo isso se transformou em um rugido abafado e surdo. A adrenalina que me sustentou por meses finalmente se esvaiu, deixando para trás uma exaustão profunda, até os ossos. A guerra havia terminado, mas o campo de batalha ainda estava cheio de destroços. Enquanto Eli e eu caminhávamos em direção ao estacionamento, demos de cara com eles. Minha tia Carol, meus primos e alguns outros parentes que estavam na galeria. Eles ouviram falar do veneno de Sarafina e, por um tempo, acreditaram. Eles estavam lá agora, seus rostos eram uma mistura de vergonha, pena e incerteza. Tia Carol abriu a boca para falar, com a mão meio levantada num gesto hesitante. Eu não disse uma palavra. Eu simplesmente parei e olhei para ela em todos eles. Meu olhar não era raivoso nem acusatório. Estava tudo claro. Naquele único momento de silêncio, eles viram a verdade que antes se recusava a ver e viram o abismo que agora havia entre nós. Dei um leve aceno final e fui embora. As linhas antigas foram apagadas. Novos teriam que ser desenhados. Cruzar a porta da minha casa mais tarde naquele dia foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Eli havia contratado uma equipe de limpeza profissional, então a poeira forense e a fita da polícia haviam desaparecido, mas a casa parecia mal assombrada. Eu ainda conseguia ver o fantasma do ataque na sala de estar, uma mancha psíquica no ar. Meus olhos foram atraídos para a leve marca circular no chão de carvalho onde a estatueta de bronze havia caído, uma pequena cicatriz no coração da minha casa. Fiquei ali por um longo tempo, incapaz de me mover, apenas olhando para aquele ponto. Eli ficou em silêncio atrás de mim, me dando o espaço que eu precisava. Não é mais uma cena de crime, linda, ele finalmente disse, com a voz gentil. É a sua casa. Você tem que reconquistá-la aos poucos. Ele estava certo, mas parecia uma tarefa intransponível. Naquela noite, não consegui dormir na minha própria cama. Enrolei-me em uma das velhas colchas do meu pai e dormi no sofá, uma sentinela na minha própria casa mal assombrada. Poucos dias depois, um milagre aconteceu, ou melhor, o equivalente a um em Ohio. Um comboio de caminhonetes e minivans parou do lado de fora. A senhora Rose, do restaurante, estava à frente da procissão, com os braços cheios de rolos de pintura.
O Sr. Miller estava atrás dela, carregando 2 latas grandes de tinta azul celeste. Uma dúzia de outros vizinhos e moradores da cidade o seguiram, carregando bandejas de tinta, pincéis, panos de proteção e canteiros de rosas amarelas. Eles não fizeram um grande discurso. Eles não fizeram muitas perguntas. Eles simplesmente começaram a trabalhar. Foi um ato silencioso e comunitário de expiação e apoio. Eles estavam lavando as paredes e a consciência da cidade. Eles pintaram a sala de estar, cobrindo a cena do ataque com um azul brilhante e alegre que parecia um novo começo. Lá fora, uma equipe de mulheres desenterrou os canteiros pisoteados e plantou as rosas amarelas, as preferidas do meu pai. Era a maneira deles de dizerem que sentiam muito por terem duvidado de mim. A maneira deles de me ajudar a recuperar meu espaço. Fiquei na varanda e os observei. E pela primeira vez desde o julgamento, chorei. Não lágrimas de raiva ou tristeza, mas lágrimas de gratidão purificadora e avassaladora pela decência de pessoas boas. Cerca de um mês depois, chegou uma carta. O endereço do remetente era uma penitenciária estadual. Era de Damian. Por um longo momento, pensei em jogá-lo fora sem abrir. Mas eu precisava saber. Eu precisava fechar a porta final. A carta tinha 10 páginas, uma ladainha patética e desconexa de autopiedade e transferência de culpa. Sarafina o havia manipulado. A pressão financeira fez com que ele não fosse ele mesmo. O mercado se voltou contra ele. Ele nunca quis que as coisas chegassem tão longe. Ele me implorou que encontrasse em meu coração a capacidade de perdoá-lo, que escrevesse uma carta ao Conselho de Liberdade Condicional e que o ajudasse com seu apelo. Em nenhum momento ele assumiu total e inequívoca responsabilidade. Li cada palavra e meu coração ficou cada vez mais frio. Quando terminei, fui até a lareira, acendi um fósforo e segurei o canto da primeira página na chama. Eu vi o fogo consumir suas desculpas, suas mentiras, suas desculpas fracas e vazias até que tudo o que restou foi uma pilha de cinzas. O perdão pode ser possível algum dia, em algum futuro distante, onde as cicatrizes tenham desaparecido. Mas perdão e reconciliação eram 2 coisas muito diferentes. Meu perdão não incluiria uma chave para minha vida. Essa fronteira foi traçada em meu próprio sangue. A casa estava limpa, mas minha mente ainda estava confusa. Seguindo o conselho de um colega veterano, liguei para o VA local e comecei a fazer terapia. Minha terapeuta, uma mulher sábia que já tinha visto de tudo, me deu um livro de Viktor Frankl, O Sobrevivente do Holocausto. Fiquei impressionado com uma de suas citações. Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Eu não podia mudar o que Damian tinha feito, mas podia mudar o que fiz com as consequências. Comecei a passar os dias na oficina do meu pai. No começo, fiquei sentado ali, respirando o cheiro familiar de serragem. Então comecei a limpar para organizar suas ferramentas, sentindo os cabos de madeira desgastados que ele havia moldado com as próprias mãos. E então, lentamente, comecei a criar. Peguei um bloco de madeira rústica e, com uma das facas de trinchar do meu pai, comecei a talhá-la. Minhas mãos, mãos de soldado treinadas para o combate, pareciam desajeitadas no começo, mas eu persisti. Esculpi um pássaro pequeno e simples, depois uma raposa e depois uma caixinha complexa com uma tampa ajustada. O trabalho focado e tátil silenciou o ruído na minha cabeça. O processo de pegar algo áspero e sem forma e dar-lhe forma e beleza era um tipo de terapia que nenhuma quantidade de conversa poderia proporcionar. A oficina, um lugar que era apenas uma lembrança do meu pai, estava se transformando. Estava se tornando um espaço de criação, de esperança, meu. Eu estava reconstruindo não apenas minha casa, mas minha alma, uma para de madeira de cada vez. Uma tarde, enquanto limpava um armário velho, encontrei uma pequena caixa de cedro que nunca tinha visto antes. Não estava trancada. Levantei a tampa. Lá dentro, aninhadas sobre uma cama de veludo desbotado, estavam as medalhas militares do meu pai e uma pequena pilha de cartas. Uma delas, escrita em papel timbrado antigo do exército, era endereçada a mim. Desdobrei-o cuidadosamente.
Sua caligrafia familiar encontrou meus olhos. A carta era curta, escrita logo depois que me formei em West Point. A última frase me atingiu com a força de um golpe físico. Meu maior legado não é o que deixo para trás, linda, mas quem você se torna. A carta do meu pai se tornou minha nova bússola. Suas palavras. Meu maior legado não é o que deixo para trás, linda, mas quem você se torna. Repassado na minha mente, me libertando do passado. Durante anos, defini minha vida por aquela casa. Primeiro como uma filha dentro de seus muros, e depois como sua feroz protetora. Eu havia defendido a fortaleza. Eu o havia recuperado. Eu o limpei de seus fantasmas. Mas, sentado no espaço ensolarado da oficina do meu pai, alguns anos depois do julgamento, cercado pela madeira lisa e acabada das minhas próprias criações, eu finalmente entendi. A casa era o legado dele, mas não era para ser meu. Meu papel como guardião havia terminado. Para realmente me tornar a pessoa que ele esperava que eu fosse, eu precisava construir um futuro meu, não apenas habitar o dele. Decidi vender a casa. Quando contei a Eli, ele ficou em silêncio por um longo momento, com o olhar fixo nas rosas amarelas que agora floresciam abundantemente ao longo da cerca. Pensei que ele ficaria decepcionado por ver isso como uma forma de abrir mão da memória do meu pai. Mas então um sorriso lento e sábio se espalhou por seu rosto. Arthur teria entendido, ele disse, com a voz carregada de emoção. Ele construiu esta casa para ser um lugar de felicidade e segurança para sua família. Ele queria que sua filha fosse feliz, não uma prisioneira do passado, por mais bela que fosse a prisão. Não vendi a casa ao maior lance. Eu não queria que ele fosse para algum empreiteiro que o demolisse, ou para uma família que o visse apenas como um conjunto de quartos e banheiros. Eu precisava saber que seu espírito continuaria vivo. Escolhi os novos donos com cuidado. Eles eram uma jovem família militar. Sargento Mike Evans, sua esposa Sarah e seus 2 filhos pequenos, um menino e uma menina. Mike tinha acabado de retornar de uma missão difícil no Oriente Médio e carregava o peso silencioso disso em seus ombros. Eles estavam procurando um lugar para criar raízes, um porto tranquilo em um mundo turbulento. No dia em que vieram ver a casa, observei os olhos de Sarah enquanto ela entrava pela porta da frente. Eu os vi se iluminarem com um calor esperançoso. Oh, Mike, ela sussurrou, sua mão encontrando a dele. Este lugar parece um verdadeiro lar. Eu soube então que tinha feito a escolha certa. Uma semana depois, quando entreguei as velhas chaves de latão ao sargento Evans, as mesmas chaves que meu pai havia me dado, senti uma sensação de paz, não de perda. Esta casa protegeu minha família por gerações, eu disse a eles, com a voz firme. Agora é a vez de proteger o seu. Com o dinheiro da venda, não comprei uma casa maior nem um carro mais luxuoso. O desejo por essas coisas havia sido queimado em mim. Usei parte do dinheiro para comprar um apartamento pequeno e simples do outro lado da cidade, um lugar só meu. E com o resto, a maior parte, fiz algo que eu sabia que faria meu pai explodir de orgulho. Criei a Fundação Arthur Maurice. Era uma pequena organização local sem fins lucrativos com uma missão simples. Usando a antiga oficina do meu pai como sede, começamos a oferecer programas gratuitos de marcenaria e arteterapia para veteranos e suas famílias. Tornou-se um lugar para eles trabalharem com as mãos de uma forma silenciosa e focada e se conectarem com outras pessoas que entendiam a linguagem silenciosa do trauma. Era um lugar para curar as feridas invisíveis da guerra, assim como eu fiz. A história termina aqui, mas também começa aqui. Termina numa manhã de sábado, alguns anos depois. O sol de Ohio entra pelas janelas da oficina, iluminando pedaços flutuantes de serragem como pequenas estrelas douradas. O ar está impregnado do aroma do cedro recém-cortado e do zumbido suave de tornos e lixadeiras. É um som de criação, não de destruição. Estou ao lado do sargento Mike Evans, que agora vem todo fim de semana. Estou mostrando a ele como lixar as asas curvas de um pequeno avião de madeira que ele está fazendo para o aniversário do filho. E ele está sorrindo. Um sorriso genuíno e despreocupado que ilumina todo o seu rosto.
Um sorriso que sua esposa Sarah me contou mais tarde, com lágrimas nos olhos, algo que ela não via desde antes de sua última missão. Olho ao redor da sala. Vejo uma ex-fuzileiro naval, uma mulher que serviu 2 vezes no Iraque, esculpindo meticulosamente uma flor delicada. Vejo um velho veterano do Vietnã ensinando um jovem soldado que perdeu a perna em uma bomba na estrada a tornear uma tigela no torno. Eles são homens e mulheres que caminharam pelo inferno, que enfrentaram o inimaginável e agora estão encontrando sua própria paz no ritmo de seu trabalho, na companhia constante de seus companheiros soldados. O ethos do guerreiro, o credo que me foi incutido em West Point, tem 4 princípios. A última ficou sempre comigo. Nunca abandonarei um camarada caído. Agora entendo que esse juramento não termina quando você tira o uniforme. Nossos camaradas estão ao nosso redor, lutando batalhas silenciosas no silêncio de suas próprias casas. Percebo neste momento de profunda e pacífica clareza que o verdadeiro legado do meu pai não era a casa na Avenida Washington. Não estava na madeira, nos pregos e nos tijolos. Seu legado está aqui. Está nesta sala. Está nas mãos trabalhadoras, nessas almas que se curam lentamente. Está no sorriso no rosto de um soldado. Eu não sobrevivi apenas por mim mesmo. Eu sobrevivi para construir isso e finalmente, no verdadeiro sentido da palavra, eu estava em casa. E assim minha história chega ao fim. Obrigado por trilhar esse caminho comigo. Minha fortaleza já foi feita de madeira e pregos. Mas aprendi que os muros mais fortes são aqueles que construímos dentro de nós. Muros de honra, resiliência e esperança. Sejam quais forem as batalhas que você esteja enfrentando, saiba que elas não precisam ser a sua história completa. É o que você constrói a partir das cinzas que define seu verdadeiro legado. Se histórias de força e sobrevivência ressoam com você, convido você a seguir o canal e fazer parte da nossa comunidade. E se você conhece um colega soldado que precisa ouvir que não está sozinho, compartilhe esta história com ele. Obrigado por ouvir.